Salve, galerinha que falou, E o Joel. A gente vai reagir a mais um vídeo lá do canal É Bom Ser Isso, é bom ser curioso, Era né? pra ser curioso, né? Exatamente. Mudou? Talvez o YouTube botou, viu que é muito grande e quer... Enfim, é isso, né, cara? 8 vezes que Peter foi o corpo mais manso de Family Guy. A gente viu o contrário ontem. Isso. E agora a gente vai ver o contrário hoje. Exatamente, cara. Bora ver aqui, porque aqui é uma bagaceira sem limite, né, mano? Link no vídeo original da decisão. Como sempre, se você tiver um vídeo aí pra gente reagir, comente, cara. Só comentar aí embaixo, tá bom? Tamo junto e bora pro vídeo. Bora lá. Peter e Lois possuem um casamento bastante complicado, já que sempre que tem oportunidade, um vive traindo o outro. Mas, nesse vídeo aqui, vamos deixar as traições de Peter de lado por um momento. Depois, se vocês quiserem, eu faço um vídeo só sobre isso. Mas agora nós vamos focar mesmo são nas traições da Lois, que não foram poucas não, e transformaram o Peter em um grande corno manso, já que ele sempre a perdoa no final. Ficou curioso? Então fica aí que vamos dar uma olhada nas vezes que o Peter foi um grande corno. E vamos começar com uma das primeiras vezes que tivemos certeza absoluta que o Peter foi um grande corno, que aconteceu lá no episódio 13 da 5ª temporada, onde o Peter acabou virando amigo do ex-presidente dos Estados Unidos. Isso aí foi aquela que a gente viu, né? É, cara. Só que acontece que esse cara era muito doido e tava sendo uma péssima influência pro Peter. E pra ser considerado uma péssima influência pro Peter, vocês já devem conseguir imaginar o quanto que esse sujeito era doido. E por isso, como Peter não a escutava, Lois resolveu ir atrás do Bill pra conversar e pedir que ele ficasse longe do Peter. Só que ela mesma não conseguiu ficar longe do sujeito não, porque olha só, a conversa simplesmente terminou na cama, já que sem pensar duas vezes, a Lois traiu o Peter. E se você acha que a situação tá ruim, saiba que ela fica ainda pior, porque o Peter simplesmente aparece e flagra os dois no ar. E igual todas as mulheres que são pegas no flagra, a Lois até tenta inventar uma desculpa, mas tudo que ela diz apenas piora ainda mais a situação. No entanto, no final do episódio, o cornão do Peter perdoa a Lois e decide fingir que a traição dela nunca aconteceu. Ei, olha, Bill, a gente precisa ter uma conversa. Nossa, você é bom mesmo. Agora, no episódio 10 da 8ª temporada, os Griffins são selecionados para participarem de um game show na TV. No entanto, a loucona da Lois, do nada, no meio do show, agarra o apresentador e dá um maior beijão nele. Mas não foi um simples beijo não, olha só a intensidade do negócio. E o cornão do Peter simplesmente ficou lá quietinho, olhando a esposa dele beijar outro cara, enquanto isso era transmitido para milhares de pessoas na TV. Esse aí é o verdadeiro corno manso. Por quê? Porque me chamou de corno. E mais pra frente nesse mesmo episódio, o Quagmire acaba seduzindo a Lois e ela vai pra cama dele disposta a fazer muitas coisas. Só que nessa cena em particular, eu não considero uma traição, porque o Peter tava com amnésia e tinha terminado com ela. Então, os dois estavam separados no momento que a Lois ficou com o Quagmire. Então, tecnicamente não é uma traição. Mas eu achei interessante mencionar aqui nesse vídeo, porque na primeira oportunidade que teve, a Lois estava disposta a ficar com um dos melhores amigos do seu marido, o que, convenhamos, é uma coisa bastante estranha. Isso. Mas no final o Peter recupera a memória. Caramba, olha só, minha memória voltou e eu me lembro que não gosto nem um pouco de você. E os dois acabam ficando juntos de novo. Agora vamos falar de um episódio extremamente polêmico, onde o Peter demonstrou que merece ser corno, já que ele simplesmente vendeu a esposa. Isso aconteceu no 6º episódio da temporada 13, onde o Peter acabou esbarrando com Jesus. E com isso, acho que agora vocês conseguem entender por que esse episódio foi polêmico. Mas calma que ainda vai piorar, e muito. Porque o Peter e seus amigos decidem arrumar uma mulher para Jesus. Mas acontece que Jesus queria a Lois, e por isso ele faz uma proposta para Peter, onde daria qualquer coisa que ele quisesse no universo em troca do Peter deixá-lo dormir com a Lois. E achando essa proposta magnífica, Peter acaba concordando com ela, em troca, olhem só, de uma poltrona de massagem. Uma poltrona de massagem. Meu Deus do céu. Tem
Tem certeza? Tenho, nunca tive tanta certeza na vida. Basicamente, pro Peter tá tudo bem ele ser corno se ele tiver uma poltrona de massagem. No entanto, nada acaba acontecendo de fato entre a Lois e Jesus, porque ela não conseguiu prosseguir com A. Mas só pelo fato do Peter ter aceitado a proposta, isso já faz dele um grande corno. E um cafetão também, né? Está chovendo mulheres brancas. Ai, as minhas Ele já não tinha feito isso com a filha As dele? minhas preces foram atendidas. Fez. foram Oh, ouvidas. Agora, no episódio 20 da temporada 15, foi revelado que quando mais jovem, Peter vendeu seu esperma para poder pagar aulas para aprender a imitar um modem de internet de escada. Olha só pra vocês verem a bizarrice que o Peter gasta Meu dinheiro. Deus do céu, Mas você é enfim, doido o demais. fato é que depois que a Lois descobre isso, ela convence Peter a assinar um formulário liberando que a clínica de doação revelasse a identidade dele para os seus filhos. E assim, uma quantidade absurda de filhos do Peter aparece querendo conhecê-lo. Tinha Peter indígena, Peter asiático, Peter anão, Peter mulher negra e tinha esse cara aqui, o Larry, que simplesmente queria roubar a Lois do Peter. E ele não era nem um pouco discreto não. Olhem só a forma que ele limpou as mãos sujas de sorvete da Lois. Acho que ele tava tentando ser sensual. E o pior de tudo é que funcionou, já que a Lois beijou ele e até levantou a perninha, o que é um sinal claro de que ela tava gostando, e muito. Mas as coisas não pararam por aí não, porque depois o Larry ainda começou a massagear os ombros da Lois, e depois ele decidiu tirar o sutiã dela dessa maneira aí. E a Lois, em momento nenhum, reclamou ou tentou parar, mas eles não chegaram no rally-rola de fato, porque o Peter apareceu e flagrou eles. Mas depois de uma briguinha básica, como de costume, o cornão do Peter acabou perdoando a Lois. Ter apanhado, né? Agora vamos falar da vez que a Lois traiu duas pessoas ao mesmo com o tempo, namorado o cornão do da Peter filha, né? e a coitada da Meg. Toda essa loucura aconteceu no episódio 13 da 8ª temporada, onde Quando pra ela aparece surpresa com o de namorado todos, normal. Meg conseguiu um namorado Maravilha do normal mundo chamado Anthony. Ele parece ser totalmente normal. Só que assim que vê o cara, Lois começa a sentir muitos ciúmes da forma que ele tratava a Meg, já que Peter a vinha tratando de uma maneira extremamente ruim. E por causa disso, se sentindo muito carente, ela inventa uma desculpa para tirar a Meg de casa e começa a pegar o namorado dela na maior cara de pau. Mas como de costume, a Lois acaba sendo pega no flagra, mas dessa vez pela Meg. Agora parando para reparar, a Lois nem sabe trair direito, porque ela sempre acaba sendo pega por alguém. Mas enfim, eventualmente ela acaba confessando tudo pra Peter e como um corno conformado, ele a perdoa e tudo volta a ser como antes. Agora no episódio 18 da temporada 20, Lois fica extremamente excitada quando descobre que o faz-tudo que ela contratou era bonitão. Então você só preenche o buraco com seu gesso? Sim. Ele é bem firme e ele fica duro pra sempre. Mas não foi só ela que ficou louquinha pelo cara. As A ideias. Meg também ficou, e o Stewie e o Hooper. Eu não disse que podia olhar. E como o Peter tava viajando, a Lois queria coisas a mais com esse sujeito. E por isso ela decidiu que iria seduzi-lo. Olha só a roupa que ela vestiu. Mas acontece que a Meg também Oxe. estava afim do cara. E por isso as duas começaram uma briga maluca pra ver quem conseguiria seduzir o faz-tudo. Só que elas acabam passando completamente dos limites. E as tentativas das duas foram tão intensas, mas tão intensas, que o cara acabou morrendo. E não se dando por satisfeita, no funeral dele, a Lois simplesmente começou a dar em cima do irmão gêmeo dele. E as coisas só não foram pra algo além, porque o cara morava em uma outra cidade e precisava ir embora. Agora vamos falar de uma Rapaz. traição super rápida da Lois, que vimos no episódio 12 da temporada 17, onde, enquanto Peter corria pela rua com seus amigos, bem lá no fundo podemos ver a Lois andando abraçada com outro cara. É E irmã assim dele, que ela é viu dela, o Peter, ela e o sujeito simplesmente saem correndo, evidenciando assim que eles eram amantes, porque se não fossem, não tinha necessidade nenhuma deles saírem correndo. Mas dessa vez aqui, o Peter não viu nada e não ficou sabendo de nada. E não foi apenas com homens que a Lois traiu o Peter, porque Lá ela também vai. traiu ele com outras mulheres. Como por exemplo no episódio 19 da 4ª temporada, onde, querendo ser aceita por algum grupo, Meg decidiu fingir que era lésbica. E pra provar que ela não era, a Lois decidiu beijar uma amiga dela pra provar como uma lésbica de verdade beijava. E assim, Lois traiu Peter na frente de sua filha, de seu filho que estava escondido no armário e do Quagmire.
Agora, no primeiro episódio da primeira temporada do The Cleveland Show, antes de se mudar de Quahog, o safadinho do Cleveland pede que Lois e Bonnie se beijassem como um presente de despedida pra ele. E no início, as duas ficam muito sem jeito, mas depois de tomarem um pouco de champanhe, elas se soltam e as coisas acabam escalonando tanto que vão pra algo além de um simples beijo. E isso tudo tava acontecendo bem na frente do Peter, mas acho que por ser uma outra mulher, ele não considerou uma traição. Mas o que você acha? Foi uma traição ou não? Deixa aí nos comentários que eu quero saber. Mas se tiver gostado do vídeo, dá uma olhada nesse outro aqui, das vezes que o John foi corno. Corre lá pra ver que tá bem louco. Não, mano, aqui assim, todo mundo é corno nessa série aí. Todo mundo é corno. Doente também. E é tipo o mínimo que eles fazem, o mínimo. Cara, mas eu vou te falar daqui, ainda assim o Peter conseguiu ser mais doente do que ela, tá ligado? Porque aqui foi de boa e geralmente nem rolava muita coisa porque era interrompido, né? Mano, ele ficou com um touro, o Peter, entendeu? Tipo assim... Ele se apaixonou, o touro pegou ele. Se apaixonou, cara. Tipo assim, na primeira não, mas depois ele já ia por vontade, cara. Então, tipo assim, é bizarro, cara. Mas bizarro. Só que também não aconteceu coisas como, por exemplo, ela tá sob efeito de algum remédio, algo do tipo. Que aconteceu com ele, né? Injeção gay, sim, não sei o que lá. Mano, não dá, gente, não dá. É uma loucura só isso aqui. Mas é da É isso, né? Pô, e o presidente dos Estados Unidos era pior do que ele, cara. Então vai saber o nível. Puta que pariu, a loucura desse desenho. Da hora o vídeo, se você gostou, já sabe, se inscreve no canal, comente um aí pra gente reagir. É isso aí, cara. Legal. Tamo junto, hein? Tamo junto, tchau. Tchau.